Aleluia, que dia incrível nós tivemos ontem. Quem estava aqui, deixa eu ver, levanta a mão. Aleluia, irmãos, que tempo abençoado. Eu sei que a gente ainda está se recuperando, né, fisicamente, mas o fato é que o nosso espírito está transbordante da presença, da vida, da palavra, do alimento. Tenho recebido as mensagens dos irmãos. É muito importante que você envie seu feedback para mim. Fala, olha, pastor, Deus falou comigo. Porque isso nos motiva, irmãos, a gente organizar e trabalhar. Dá trabalho para fazer. Quem concorda comigo? Que dá trabalho para fazer. Dá trabalho. Mas sabe o que é impressionante? Quando a coisa é boa, gostosa, né, de se viver e experimentar, a gente não quer ir embora. E ontem os irmãos não queriam ir embora daqui. Já era 9 horas da noite. Você viu antes? O povo, antes o Albino estava aí, o pessoal não queria ir embora, o pessoal estava aí. Aí eu falei, gente, apaga a luz, amanhã tem culto, 9h30 da manhã. Foi muito engraçado, e apagou as luzes aqui de dentro, mas os irmãos ainda estavam ali organizando as coisas para os kids. E isso é motivador de ver, irmãos, porque fala do lugar onde a gente se sente bem. E esse é o lugar que eu quero estar. Esse é o lugar que eu quero estar. Por quê? Porque aqui eu me sinto muito bem. Eu acho que dá até para fazer uma blusa, né? Aqui eu me sinto muito bem. Eu acho que eu vou fazer isso para os servos. Dá uma mudada aí, né? Botar uma camisa, né? Escrita aqui, eu me sinto muito bem. Alguém aqui mais se sente bem aqui nesse lugar? Glória a Deus, nós nos sentimos bem por causa da igreja, irmãos, por causa do corpo de Cristo, por causa desse ambiente familiar. Isso não quer dizer que uma vez ou outra você se sinta ruim, não. Que às vezes é assim, né? Às vezes quando o marido briga com a mulher, ele não quer voltar para casa, não. Não tem hora extra para fazer, patrão? Eu faço, ele não quer ir para não encarar ela, mas às vezes é importante encarar, né? Sentar e conversar. Esses dias eu estava vendo um meme, o rapaz chegando de moto, né? Na casa dele, na garagem, ele entra na garagem assim, aí a mulher aparece com o menino na porta com a cara desse tamanho, ele já dá a volta e vai embora. Eu sei que às vezes existe isso também, né? Você não quer encarar seu líder porque você faltou a capacitação. Vai falando, Senhor. E aí você faltou a capacitação, você não quer encarar seu líder, seu pastor, mas é a vida, irmãos. O ambiente de família é assim. Quem é maduro, né, tem que encarar mesmo e resolver a coisa. Não é fugindo, né? Não é se afastando, se isolando que você vai resolver o problema. Família tem que estar junto. Zele por isso. Zele por isso. Sua família tem que estar junto com você, buscando o Senhor. Bem-aventurado aqueles que conseguem isso e oram para isso. E os que não conseguiram, são bem-aventurados também que vão conseguir. Em nome de Jesus, tenho acompanhado alguns aqui que têm perseverado, insistido, orado, né, seu Maurício? Aleluia, esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho. Só para dar uma palhinha para você, eu preguei 2 palavras ontem, aleluia. A primeira palavra eu falei sobre. Deixa eu ver, foi tanta coisa que eu falei, irmãos. A primeira palavra eu falei sobre. Me ajuda aí, gente. Sim, sobre Jó, mas o tema, eu queria falar o tema. Por que, passamos por provações? Foi a segunda. A primeira foi. Ninguém anotou aí, gente? Me ajuda. Hã? Muito bem. Os irmãos estão ligados. Anotou. Esse anotou. Os benefícios da aprovação. Olha só. E aí eu trabalhei em cima da vida de Jó, que é relatada no Velho Testamento, o patriarca, e mencionada no Novo Testamento. Então, se o Novo Testamento menciona, nós temos que saber mais sobre esse moço, né? Esse homem de Deus. E é impressionante os benefícios das lutas que ele passou. E aí ele passou por 3 lutas, irmãos, que foi perder tudo, segundo, perder a família, e terceiro, perder a saúde. Esse é o teste de muitos cristãos, é a prova. Quando a pessoa perde as coisas, bem materiais, fica ruim.
Tem gente que quando perde algum ente querido, ou a família, divórcio, essas coisas, fica ruim. E outros é a saúde. Quando vem enfermidade, misericórdia, destrói. Né? Mas Jó, ele teve paciência e perseverou. Vou entregar um ouro para quem não veio. Ele, Jó, perseverou até o fim. E sabe por que ele viveu um grande fim? Porque ele creu no Deus dele. Então, às vezes é o que nós precisamos crer. Pastor, eu queria ouvir essa mensagem. Perdeu, não veio, né? Eu estou pensando, cadê o Wander, hein? Cadê o Wander aqui? Tá no teatro, lá nos Kids, né? Eu estou pensando em botar no meu podcast. Vou pensar no caso de vocês. Aleluia. Muito bem, irmãos. Antes de pregar, eu gostaria de avisar vocês. No próximo domingo, eu convidei o Dr. Romerito, que é pastor também da Igreja Assembleia de Deus, mas hoje ele é o presidente da APEV, que é a Associação de Pastores de Vitória, e ele também é presidente da FENASP Espírito Santo. Então ele está vindo, né, com a sua função de ministro do Senhor e também como presidente da FENASP. Pastor, o que é FENASP? A FENASP é o Fórum Evangélico Nacional de Ação Política. Olha só que legal. E ele foi criado em 2002 e o objetivo da FENASP é incentivar a participação da igreja na política. Cruz credo, pastor, mas vai se envolver com política? Não tem como não se envolver, meus irmãos. Por décadas a fio, olha para mim, eu sou crente há 26 anos. Quantos anos? 26, eu sou da época que falar de política na igreja era do diabo, era do Satanás. Candidato não entrava nas igrejas. Era barrado lá pelos diáconos, pelos servos, não podia. E olha aí o que aconteceu com a nossa nação, roubada, saqueada. Quem já viu aquele prédio que tem aqui na Reta da Penha da Petrobras? Petrobras construiu aquele prédio, irmãos, milhões de reais, ok? Mas construiu num terreno alugado, acredita? Que é mais milhões também que se paga de aluguel. Tudo interesse político, tudo meio de fazer dinheiro, enfim. Irmãos, quem está acompanhando o que está acontecendo na Venezuela? Alguém quer que o Brasil vire Venezuela? Então nós precisamos falar de política assim. Alguém quer que o Brasil vire uma Colômbia? Quem está acompanhando o que está acontecendo na Colômbia? Pois é, então nós temos que falar de política assim. Alguém quer que o Brasil vire um Chile? Levanta a mão, deixa eu ver. Diga, Deus que me livre. Então nós precisamos falar sim de política e o Fórum Evangélico, irmãos, de ação social e política, ele tem esse objetivo de fazer a igreja participar por meio de representantes eleitos e de frentes parlamentares evangélicas para trabalhar no resgate de princípios cristãos, tanto nas câmaras municipais, estaduais e federais, como também a Assembleia Legislativa dos estados, irmãos, e do poder executivo e judiciário. Pastor, mas será que o meu voto vai fazer a diferença? O meu único voto vai. E aí eu estou trazendo aqui para vocês uma pesquisa. Está rolando uma pesquisa aí feita no meio das igrejas que 70% dos membros estão dizendo que não vão aceitar influência do seu pastor na hora de votar. Que absurdo, que unidade é essa? Para que a gente é família e é um corpo? Ah, eu não vou ser manipulado pelo meu pastor. Aí eu vou te trazer outro relato. Nessas décadas atrás, que o Brasil estava caminhando para o buraco, o voto dos cristãos era pulverizado, com base em parente, amigo e até gente que não conhecia. Então preste atenção, irmãos, qual é o nosso objetivo aqui? Não é dizer, olha, você vai votar em fulano, esse plano não é, jamais, o voto é seu. Mas eu estou aqui para instruir você e dizer, irmãos, nós temos essa e essa opção evangélica.
de candidatos cristãos. Então vamos direcionar o nosso voto para não pulverizar. Alô, sabe como que a esquerda trabalha? Sabe como os comunistas trabalham? Eles direcionam o seu voto. E aí eles têm eleitos. Para vocês terem uma ideia, irmãos, 4 anos atrás, o que mudou a história do Brasil foi a unidade da igreja, direcionando, juntando-se e fazendo o voto. O presidente atual do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, só ganhou porque a igreja se uniu e votou nele, irmãos. Então, deixa eu falar algo aqui para você. Nós não podemos pulverizar o nosso voto. Eu estou trazendo aqui o pastor Romerito, um homem muito culto, ele é advogado também. Hoje, no meio dos pastores aqui na Grande Vitória, ele é um grande referencial para nós. É um amigo também pessoal meu. E eu quero trazê-lo para que ele ministre da parte do Senhor e fale conosco da importância do momento que nós estamos vivendo. Ei, olha para mim, nós estamos a algumas semanas das eleições. E tem gente aqui que ainda não sabe quem vai votar. Tem gente que não sabe quem vai votar, está em dúvida para governador, para deputado estadual, para deputado federal. E nós precisamos, irmãos, votar consciente. Amém? Baseado em quê, pastor? Nos princípios cristãos. Então, quero pedir para você não faltar o culto do próximo domingo e trazer a sua célula, trazer seus irmãos, para que a gente possa, então, enfim, aqui, sermos inspirados pela palavra do Senhor e sermos abençoados com o momento que nós estamos vivendo. Eu posso ouvir um amém da igreja? Gostaria de convidar os irmãos a, então, fecharem seus olhos, baixarem suas cabeças. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor para esse momento da palavra. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui e o Senhor opera no nosso meio através de nós. Senhor, nós oramos para que a Tua palavra, que vai ser pregada por mim, seja inspirada pelo Teu Espírito Santo. E que assim, Senhor, seja alimento. Como ontem nos fartamos, Pai, da Tua palavra, hoje também queremos nos fartar dela. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos sejam iluminados, sejam, Senhor, inspirados por Ti. E eu te peço que cada um receba espírito de revelação e sabedoria através da Tua palavra, Pai, e que assim eles venham caminhar na luz. Nós te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Diga eu creio e recebo. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, baseado na história de Marta e Maria. Quem lembra delas como irmã de Lázaro? Elas ambas eram irmãs de Lázaro. Sua história, o relato delas está relatada no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Abre aí a sua Bíblia. Eu quero trazer uma palavra de consolo, conforto, exortação, inspiração para você hoje, usando essas duas mulheres que muitas vezes, irmãos, confundimos e acabamos decidindo só por uma ou por outra, pela nossa conveniência. Mas o fato aqui é que nós temos que aprender com as duas e discernir o momento de agir da forma como precisamos, conforme cada uma agiu segundo a sua condição, segundo a sua situação e decisão que tomou. Lucas capítulo 10, versículo 38. Eu vou fazer a leitura corrida, e aí eu quero depois discorrer com os irmãos, versículo após versículo. Acompanhem comigo então, na projeção e na sua Bíblia. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado
que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, meus irmãos? Eu quero então voltar aqui, volta no versículo 38, por favor. Betânia era uma cidade próxima, irmãos, de Jerusalém, e pela proximidade Jesus estava sempre lá. Agora, por que Jesus estava sempre lá? Por exemplo, Fundão é aqui próximo, mas eu não vou lá, porque eu não tenho ninguém lá ainda. Mas nós vamos ter uma grande igreja em Fundão, amém? O nosso alvo é plantar uma igreja em cada cidade da Grande Vitória, como ponto de partida, e depois nós vamos para os interiores. Amém? Para 78 municípios. Mas se abrir já em outro município, a gente vai, como aconteceu no início do ano em São Mateus. Amém, irmãos? Então preste atenção, o que levou Jesus a estar sempre em Betânia? O relacionamento, a família que ele tinha, irmãos, lá, a família da fé, Marta, Maria e Lázaro, eles eram amigos de Jesus. Então preste atenção, aonde que nós queremos estar? Com pessoas com quem nós nos familiarizamos, nos identificamos. Então, uma capacitação como foi essa ontem, foi o tempo, foi a oportunidade estabelecida para nós estarmos juntos e nos relacionarmos. Mas só quando tem data marcada, só quando tem algo na agenda que a gente vai estar junto, também não. Eu sempre gosto de instruir os irmãos que célula boa, irmãos, é aquela célula que os irmãos gostam de estar juntos, e não é só na quarta não, que é o dia da célula, não é só na quinta não, é quando um passa pelo trabalho do outro e passa lá, toma um cafezinho, né? Eles combinam assim, de repente vai almoçar juntos, marcam um churrasquinho, aleluia, ainda que seja de airfry, né? Aleluia, glória a Deus, porque às vezes churrasqueira ali na varanda, né? Não dá, os vizinhos reclamam, rola multa do condomínio, aí você vai para airfry e fica bom também, tá bom? Fica bom, mas o fato é, irmãos, que Jesus tinha proximidade com eles. No versículo 38 aí, o que nos chama a atenção é que Marta, olha só, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Eu já fiquei hospedado na casa de muitos irmãos pelo Brasil afora e também fora do Brasil. Na Europa, então, meu Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é notório que todo aquele que vai hospedar alguém fica preocupado, fica ansioso. Eu estou falando a respeito de um bom hospedeiro, tá bom? A pessoa fica ansiosa, e essa questão de hospedagem, irmãos, ela é muito séria. Sabe por quê? E aí aqui vai uma para você que não gosta de hospedar. Vai uma aqui para aqueles que gostam de hospedar. A palavra do Senhor diz que às vezes você vai hospedar pessoas que são verdadeiros anjos. Olha só. Então você que não gosta de hospedar ninguém na sua casa, você nunca vai hospedar anjo, porque você não gosta. Mas quem tem a sua casa aberta, fale para o seu líder, fale para o seu pastor: pastor, minha casa está aberta, meu líder, precisar de alguém, principalmente nesse período de capacitação, né, que os pastores, os líderes vêm de outras igrejas do interior, irmãos, se disponha. O que nós observamos aqui? Marta foi quem hospedou Jesus. Então eu digo para você, já hospedei gente demais na minha casa. No início da igreja aqui, no início da igreja lá no Porto até mais. Aqui, irmãos, a gente tem optado agora por hotel para colocar os pastores. Mas nos 3, 4 primeiros anos, ficava na minha casa. Mas eu vi a minha esposa aflita, né? Ai, meu Deus, será que ele está gostando? Ai, essa comida, será que ele vai gostar, o pastor? Ai, é normal isso, irmãos. É normal. Muitas vezes nós temos a tendência de julgar Marta pela agitação que ela viveu, sabe, em receber Jesus. Não julgue, sabe?
Nós temos muito a tendência de julgar logo e condenar e acabou. Irmãos, deixa que Deus julga, é Deus que conhece a mente e o coração. Deixa isso para Deus, tira o julgamento da sua vida. Se não presta atenção, você não vai viver. Você vai viver uma pessoa amargurada, chateada, intransigente. Desculpa a expressão, uma pessoa chata. Essa é a realidade. Então, muitos têm Marta como uma pessoa chata, que ela foi lá incomodar a sua irmã e incomodou Jesus. Nós vamos já ver aqui. Mas o fato é, irmãos, que Marta simplesmente ela queria fazer o melhor. E ontem no serviço aqui eu vi os irmãos se esforçando, eu vi os irmãos correndo, né, para servir um bom café da manhã, para receber os irmãos ali, para colocar as pulseiras nos braços, né, o serviço de servos, mantendo o banheiro, entregando os envelopes, acolhendo os irmãos de fora. Esse é o serviço de Marta. Temos como dispersar o serviço de Marta, irmãos? Não temos. O que precisamos ter é equilíbrio nas coisas. Precisamos de ter equilíbrio. Eu quero seguir com você por 39, olha o que diz. Tinha ela uma irmã chamada Maria, diga Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e a ouvir-lhe os ensinamentos. Ontem eu percebi aqui, ontem eu peguei duas palavras, tive essa oportunidade. E eu vi irmãos quedados aqui aos meus pés. Essa é uma expressão de alguém que está faminto. Aí eu saí para almoçar, teve um jovem que veio lá de Linhares, do interior de Linhares. E aí, irmãos, estão recebendo? Tinham 2 pastores e um jovem que é líder de célula. Sabe o que foi que ele falou para mim, Gilberto? Ele disse, pastor, eu estou bebendo de balde. A gente começou a rir. Essa é uma expressão, não é, intensa. Isso significa o quê, pastor? O senhor estava pregando e eu estava bebendo, era de balde, eu estava ali desfrutando. Essa é a expressão de Maria. Maria escolheu a melhor parte. Essa é a expressão de alguém que está ali, ó. Puxa vida, eu faço isso. Eu vou ter reunião com o pastor Aloysio, irmãos. Eu não sou aquele que senta logo assim na cadeira do lado, mas na segunda, terceira cadeira que eu sento. E em toda a conferência, capacitação que o meu pastor está pregando, eu estou sentado na frente. O Gilberto anda comigo aqui há muitos anos, ele sabe disso. Que eu quero ouvir, eu quero receber. E tem mais, quando dá os intervalos, tem gente que sai correndo, vai para a padaria, vai almoçar, vai tomar um café, eu quero esparecer, vai fazer compras, né? Eu não quero saber de nada. O Gilberto está aqui, ele é testemunha. Cadê o Jonatas? O Jonatas também foi comigo agora na capacitação. Acaba a pregação dele e eu já colo nele. Pastor, tudo bem? E já fico ali e vem um outro pastor conversar, pedir oração e faz alguma pergunta. E eu fico ali do lado dele, bebendo. E sabe, eu vou ser mais profundo com você. Sabe qual é o momento que mais rola o ouro? Aquilo que é precioso é sentar à mesa. É na informalidade das reuniões. É quando o Senhor opera de uma forma extraordinária. Então Jesus, ora ele estava pregando para a multidão, ora ele estava ali com os discípulos. E aí os discípulos perguntavam, mas Senhor, o Senhor falou por parábola, me explica isso para a gente. E aí vinha a explicação. Eu vejo meu pastor às vezes pregando por parábola, porque não pode falar direto, senão vai ofender o irmão. Aí ele conta história e tal, né? E às vezes é melhor que nem entenda mesmo. O que ele disse? Não entendi nada. Jesus falava por parábola. E parábola não era para entender mesmo, não. E quem que entendia? Os discípulos. Então, pastor Luiz, o senhor falou isso, explica melhor para nós e tal. Aí ele vai falando. Preste atenção, isso é um ambiente de família. E Jesus tinha com essa família esse ambiente. O versículo 39 diz que Maria estava quedada, assentada aos pés do Senhor, diga ouvindo. Mais uma vez, ouvindo. Existe um momento que você tem que parar para ouvir.
Só pode se levantar alguém para ensinar quem senta para ouvir. Quem não tem disposição, Débora, de sentar para ouvir, não pode levantar para ensinar. Esse é um princípio que nós aplicamos na videira e é bíblico, irmãos. Por isso que toda pessoa que entra na nossa igreja, pode ser pastor, bispo, apóstolo, ele tem que passar pelo caminho do vencedor. Pô, pastor, mas vou ter que fazer tudo de novo, já fiz. Não, irmão. Você precisa aprender como que a gente vive, como é o nosso jeito de igreja. E tem outros que te antecederam. Tem outros que já estão na fila aí, entra na fila, irmão. Ah, tá bom. Não podemos queimar etapa. Então, essa é a perspectiva. A palavra do Senhor diz que o homem esteja sempre pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tem gente que se ira primeiro. Tem outros que fala, morde a língua, criatura. Mas não morde, fala. Aí depois para ouvir. Ah, me desculpa. Aí depois já falou besteira, já ofendeu. Sem falar que tem coisas que nós não falamos. Quantas vezes eu já subi nesse púlpito aqui para falar umas verdades. Mas não a de Deus, a minha, que eu achava que era certa. Mas eu falei, eu não posso fazer isso. O púlpito não é desabafo de pastor. O púlpito é para pregar o evangelho. Então vou pregar o evangelho. Então preste atenção, você precisa parar para ouvir. E uma capacitação como essa de ontem, e conferências, e o culto, é para você parar para ouvir. Ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra do Senhor, para ser edificado, como um texto como esse aqui de hoje. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Aí aqui nós temos dois extremos. Nós temos Marta que corre de um lado para o outro, agitada, e nós temos Maria que só quer ficar lá no pezinho de Jesus, ouvindo tudo. Por isso que a gente faz uma escala, você não sabe, mas eu enviei essa semana para os supervisores para os líderes, uma escala. Uma equipe para trabalhar de manhã de servo, outra equipe para trabalhar de tarde, outra à noite, ok? Outra para ficar ali na recepção, outra para servir o café da manhã para as caravanas que vieram. Por quê? Para que as coisas sejam equilibradas, para que uns trabalhem em algum momento como Marta e outros desfrutem como Maria. Aí o que trabalhou como Marta, para não ficar ansioso, pô, queria dar uma ouvida lá, aí ele vai acabar o horário dele, aí ele vem e trabalha como Maria. Alô, quem está me entendendo, diga amém. Amém. Consegue compreender isso? Preste atenção, meus irmãos, nós precisamos entender que a questão aqui não é quem está certo e quem está errado. Aqui a questão é do momento. Ontem foi um momento precioso que nós tivemos como igreja. E quem entendeu, veio ouvir. Quem entendeu, veio ser Maria. Diga glória a Deus. Consegue compreender isso? O texto diz, irmãos, que Marta ficou agitada. E eu vou dizer uma coisa para você, tem que ficar mesmo. Porque ela estava hospedando Jesus, meus irmãos. Como que não fica agitado? Pastor John Rich, pastor Luiz vai ficar lá na sua casa, meu Deus do céu. E mais do que a pastora Aline vai pirar. Ai, meu Deus, vai dar um trelelê nela. Não dá para ele ficar no hotel, não, amor, pelo amor de Deus. E olha o Isaac, tem que cuidar dele também, a comida e a limpeza. Não, contrata alguém para limpar aí. Ai, amor, vamos levar ele no restaurante. Consegue perceber? Negócio, né? Então não condene Marta. Mas Marta extrapolou. Por causa do serviço, ela ficou ansiosa.
ela ficou angustiada, ela ficou atribulada. E aí, como ela extrapolou os limites dela, o que foi que ela começou a fazer? Ela julgou a sua irmã, julgou Maria. E o pior, ela foi para cima de Jesus, quis envolver Jesus no julgamento dela. Pô, Jesus, o senhor não está vendo não minha irmã que está aí? Não fazendo nada, preguiçosa, e eu estou aqui, trabalhando, me matando? Que absurdo é esse? E tem mais, olha, ela quer dar um comando para Jesus. Ela diz, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Anda, Jesus, manda logo ela. Ih, vocês não sabem da maior, tem irmão que chega assim para mim, ô pastor, manda o fulano vir me ajudar aqui. Quem sou eu? Eu fico olhando, né? Eu dou uma de Jesus aqui. Ah, tá bom, é isso, né? Que você pensa. Sabe, irmão, nós precisamos atentar para esse tipo de exagero, sabe? De extrapolarmos na justiça própria. E aí, eu volto um pouco com você, aí mesmo no capítulo 10, no versículo 25, eu não tenho mais tempo para ler, mas todos conhecem a história do bom samaritano. Diga a história do bom samaritano. O que essa história diz, meus irmãos? Essa história diz que um homem foi atacado, roubado, ferido, maltratado e deixado semi-morto, num caminho, numa estrada. E no versículo 31, põe aí no 31, diz que um sacerdote passou por ele e olhou assim, deu uma olhadinha, vai dar muito trabalho, deixa eu seguir que eu tenho que pregar, eu tenho que orar, tenho que fazer minha célula. Aí no versículo 32, semelhantemente um levita passou por aquele lugar e vendo também, passou de longe, nem chegou nem perto, passou de largo. Olha só que interessante. E aí no versículo seguinte, no 33, o samaritano passou por aquele caminho. E a Bíblia fala que ele vendo se compadeceu daquele homem. E aí você conhece a história. Colocou óleo nas feridas daquele homem, pegou ele, colocou no versículo 34, diz sobre o seu próprio animal, levou ele para uma hospedaria, olha para mim, tratou dele e pagou para o dono da hospedaria e disse, está aqui, está pago a hospedagem, e se você gastar alguma coisa a mais, eu venho aqui e vou te restituir. Que coisa, hein? A parábola do bom samaritano nos ensina, irmãos, que quem serve e está dando o seu melhor, deu trabalho, ele botou o rapaz ferido em cima do animal dele, ele ia em cima do animal, talvez um burrinho ali, né? Ele colocou a pessoa e foi andando, deu trabalho. Mas sabe o que me impressiona aqui? Que essa é a forma de servir cristã. Essa é a forma de servir cristã. Como, pastor? Não vou ficar julgando ninguém, não vou ficar cobrando ninguém de me ver, de me ficar elogiando, de ficar me dando tapinha na costa. Eu vou fazer para o Senhor. Eu vou servir para o Senhor. Esse é o meu coração. E aí a história segue, irmãos falando. Versículo 37, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Nós devemos proceder assim. Marta, volta no versículo 40, ficou ansiosa, já atacou a irmã, quis manipular Jesus, envolver Jesus no problema, quis dar ordem para Jesus. Não, para com isso, irmão. Você vai servir, faça o melhor para Deus. Amém? Faça com equilíbrio. E aí Jesus responde no 41, olha, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Ontem muitos não vieram porque estão preocupados com muitas coisas. Preocupado com doença, preocupado com dinheiro, preocupado
com seus bens, preocupado, sabe, com a política, com outras coisas, e não vieram. A preocupação, irmãos, ela nos tira do foco, daquilo que é elementar. E também, às vezes, eu estou falando de gente que não veio e de gente que está aqui, mas está preocupada com as coisas lá de fora, às vezes até preocupada com as coisas aqui de dentro, e não recebe. Porque a preocupação é um bloqueio. Por isso que a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação. Porque ele tem cuidado de nós. Eu posso ouvir um amém? Dê um forte aplauso ao Senhor. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de nós, irmãos. Ele tem cuidado de nós. Aí a minha segunda pregação de ontem foi sobre por que Deus nos prova. Por que Deus nos prova? E foi poderoso, eu falei 3 coisas, eu vou falar só uma delas. Deus nos prova, irmãos, para que a gente acesse a graça e o favor dele, o que está liberado para nós. A gente corre para ele. A gente se lança para ele. Consegue entender isso? Perceber isso? Então nós precisamos acessar aquilo que nos está disponível, tomar posse. Se eu ficar com meus olhos abertos e vendo, como acabamos de cantar, o último cântico aqui, Deus proverá, não vamos ter a provisão, não vamos acessar a provisão, se eu ficar olhando para as circunstâncias. Então, se eu estou precisando de algo, não tenho condições de comprar, de adquirir, eu vou orar: Senhor, me dá, Pai. Senhor, opera na minha vida, eu preciso viver essa realidade. Eu vou correr para o Senhor, não vou ficar falando dos meus irmãos, da minha mulher, do meu marido, do meu filho, não vou falar de ninguém. Eu vou para o Senhor, vou acessar o que me está disponível. Olha o que eu vou dizer para você, guarde isso. Há favor disponível para você. Ah, mas meu marido não quero saber. Ele não quer, mas eu quero. Eu vou buscar. Ah, mas minha célula não veio, não quer. Problema deles. Eu chamei, eu falei, eu quero, eu vou buscar. Eu não vou baixar meu ritmo, irmãos. Eu não vou deixar a minha intensidade, o meu amor pelo Senhor por causa de pessoas que não querem. As pessoas têm um livre-arbítrio, elas que escolhem e fazem suas escolhas. Aqui nesse texto, nós vemos que Maria fez a sua escolha. Marta fez a sua escolha. A escolha de Marta, aqui no versículo 41, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Não julgue Marta, era preciso fazer as coisas, mas é preciso também buscar o Senhor. É simplesmente assim. Eu estava ali meditando sobre ontem, para falar hoje. Ontem foi posto à mesa. Quem veio comeu, se alimentou e se fartou. A comida de ontem não serve mais para hoje. Foi ontem. Foi ontem, foi para aquele momento. Já perdeu um restaurante? Um almoço em família? Não tem como voltar atrás, perdeu. A família está... Hoje de manhã é outra comida que eu estou colocando na mesa aqui. Os filhos têm acesso, mas nem todos os filhos desfrutam do acesso. Tem uma história muito legal de um jovem que estava viajando na Europa, e ele sempre viajava na 3ª classe. E ele fez amizade com um homem muito rico que viajava na 1ª classe. E na fila ali o homem recebeu uma chamada, e aí ele no telefone: espera aí, olha, ô fulano, toma aqui o meu bilhete para você. Mas como assim? Não vou poder viajar, eu preciso, surgir uma situação na minha empresa, eu vou precisar voltar para a minha empresa, eu não vou ter como viajar. Viaja, toma, vai no meu lugar. E saiu, foi embora. Aquele rapaz, aquele jovem, ele pegou aquele bilhete, entrou no navio e ele foi direto para a 3ª classe, que era onde ele estava acostumado de viajar. E aí, dessa vez, durante a viagem de navio demora, né? Ele sempre ia lá, ficava no vidro, olhando o pessoal lá, ele subia, né?
por fora e ficava olhando o pessoal na primeira classe, comendo aquela comida maravilhosa. E na terceira classe nem comida tinha, eles tinham que levar, né, aquela viagem de 3 dias, tinha que levar o lanche dele, a comida ali para ele comer, uma bolachinha, um pãozinho e tal. E aí já no terceiro dia, quase para chegar a viagem, ele estava lá de novo olhando na primeira classe pelo vidro, né? Do lado de fora, passando um frio lascado, como está hoje, né? Oh, meu Deus! E aí chegou um marinheiro, né? Abordou ele: o que o senhor está fazendo aqui? Não, só estou olhando. Deixa eu ver o seu bilhete. Aí ele puxou do bilhete. O seu bilhete te dá acesso à primeira classe. Ele: como assim? O bilhete te dá acesso à primeira classe. O senhor não pode ficar aqui fora passando frio. O senhor pode entrar lá dentro. Ele falou: mas eu posso? Eu tenho acesso? Tem. E aí ele ficou arrasado, porque ele viajou os 3 dias na terceira classe. E só vendo pelo vidro aquilo que ele poderia ter acesso. Às vezes, irmãos, nós temos acesso, mas por causa da ignorância não acessamos essa graça, esse favor que nos é disponível. Nós corremos atrás e tentamos resolver do nosso jeito. Às vezes ficamos até da janela só olhando. Poxa, queria tanto, e você já tem o acesso. Alguém pode falar em misericórdia? Meu Deus do céu. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, esse tempo de capacitação, de conferência, de culto, é tempo de ouvir, é tempo de parar, sentar e ouvir, para você ser ministrado por Deus. Quem que não para ouvir? Quem? Me ajuda. Quem que não para ouvir? Quem que não senta para ouvir? Me fala. Me fala. Não, esquece Marta agora, na vida, na prática. Quem que não para ouvir, gente? Criança. Eu falo: Isaac, senta aqui. Ele está brincando. Isaac, olha nos meus olhos. Isaac, olha o que o papai quer falar. Agora que ele está crescendo mais, né, vai fazer 7, está começando a parar. Ontem até gostei, os pastores aqui, né, as famílias. Ele ficou quietinho perto da mãe dele. Não ficou andando. Antes ele ficava andando, né? Criança, irmãos. Quem que não para ouvir o imaturo? Quem é criança na fé não para ouvir. Olha para mim, não tem responsabilidade com horário, não tem compromisso. Quem para ouvir, preste atenção, quanto mais aumenta a classe e o nível intelectual da pessoa, faculdade, mestrado, doutorado, mais a pessoa senta e para ouvir. É incrível. Eu tenho primos, né, que são médicos e doutores. É incrível, eles estão sempre viajando. Ponte aérea São Paulo, Rio, né, o sul do país, fazendo cursos, se aperfeiçoando. Nós, como cristãos, precisamos aprender com Maria. 42, por favor. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. É você quem faz suas escolhas. Eu me lembro que eu, com 17 anos, me converti à procura de trabalho. Concluindo o 2º grau, eu falei: Senhor, eu entendi. Eu decido, antes do primeiro trabalho, eu falei: eu vou trabalhar, Senhor, eu preciso me sustentar, ter um emprego, ter uma renda. Eu quero constituir família, eu quero viver como um cidadão. Senhor, mas o meu horário de trabalho vai ser horário comercial. Eu me posicionei, nenhum pastor, nenhum líder, meu pai, ninguém veio falar. Eu entendi, sendo ministrado pela palavra. Eu entendi, o meu horário de trabalho é o comercial. Minhas noites são para o Senhor, quando eu constitui minha família, para minha família, e o meu final de semana é para o Senhor, para minha família. E foi assim a minha vida inteira. Hoje estou com 45, e é assim a minha vida inteira, irmãos. Eu decidi. Maria escolheu a sua melhor parte. Está aí, olha.
no versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, a melhor parte. Diga, Marta, bom. Boa parte, a parte da Marta. A parte de Maria, melhor. Diga, melhor. O que é que nós precisamos? Equilibrar isso. Equilibrar isso. Quem tem a possibilidade de desfrutar muito mais ainda do Senhor? Maria, irmãos. Olha só o que Maria viveu. Abre aí a sua Bíblia, eu encerro lendo esse texto com vocês. João, capítulo 11, versículo 2. Olha só que poderoso. João, capítulo 11, versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Aí eu vou descer para falar mais de pertinho com você. Abre a câmera. Sabe o que essa mulher fez? Ela não ficou, porque é assim, irmãos, olha para mim. Ela ficou sentada, fecha a câmera em mim aqui. Ela ficou sentada para ouvir. Quem fica sentado para ouvir, vai chegar uma hora que ele vai se levantar para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito do Senhor. Sabe o que essa mulher fez, irmãos? Em um momento, ela pegou um perfume caríssimo, de nardo puro, derramou aos pés de Jesus e perfumou toda a casa, enxugou os seus pés com os seus cabelos, chocou os religiosos, chocou os ímpios, foi uma loucura, chocou até Judas. Quem lembra de Judas? Judas era o tesoureiro de Jesus, olha só. E se levantou e falou: podia pegar esse nada e vender e dar para os pobres. Jesus, opa, não. O que essa mulher fez vai ficar para memorial, para memória. Aonde esse evangelho for pregado, vão se falar dela. Porque o que ela fez, ela ungiu o Filho de Deus. Olha que extraordinário. Aquele nada era muito caro. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Qual é o preço que Jesus tem para você? Um dia de trabalho, R$80 é uma diária? O custo de um emprego. Teve um emprego que eu abri mão. Não, você vai ter que trabalhar de tal hora, tal hora. Eu falei, eu não quero. Mas você acabou de entrar, já tinha trabalhado uma semana. Eu falei, não quero, porque eu não vou trabalhar esses horários. Aí a mulher que me contratou ficou me olhando assim. Eu disse, então tá bom. Tipo assim, é você que precisa, pode ir embora. Eu preciso, mas eu não vou negociar o meu tempo com Deus por causa de 30 moedas. Em memória de Maria. Irmãos, o evangelho é pregado, e olha eu falando aqui dessa mulher que escolheu a melhor parte. Ela não foi forçada a escolher, nem Marta foi forçada a limpar, a preparar comida para Jesus. Marta ofereceu hospedar, Maria se quedou aos pés dele. Maria viveu a experiência mais extraordinária que você possa imaginar. Quando nós paramos para ouvir, na hora que nos levantamos para fazer, sabe o que acontece? Irmãos, nós fazemos como Deus quer e como deve ser feito. Não é simplesmente fazer a obra de Deus, é fazer a obra como o Senhor quer. Eu queria te convidar hoje, sabe, encerro falando para você, devemos servir
devemos servir a Deus com as mãos de Marta e devemos servir a Deus com o coração de Maria. Cadê os que querem ter as mãos de Marta e o coração de Maria? Fica de pé no seu lugar. Vamos terminar esse culto com essa disposição. Vem mais coisa por aí pela frente. Temos reunião de casais, temos encontro de kids, de crianças. Temos a nossa conferência em outubro. Cadê as Martas? Vamos precisar das Martas aqui. Mas as Martas equilibradas. Cadê as Marias? Hã? Não, pastor, eu sou Maria. Aí a gente acha que Maria está sempre ali quietada, né? Não fazendo nada. Não, Maria se levantou para adorar o Senhor. Onde estão os seus adoradores? Queria te convidar a fechar seus olhos. Enquanto a gente canta um cântico, eu queria te desafiar. Sabe, nós tivemos ontem essa capacitação. Nosso culto agora de manhã, eu quero te convidar a vir à frente com essa disposição. Senhor, eu quero te servir com as mãos de Marta e o coração de Maria, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Pode vir à frente, quero orar por você. Se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se por a noite chegar, tu és quem me Faça desse cântico a sua oração nessa manhã. Se a tempestade me alcançar, tu és. Cadê as Martas? Agora é hora de ser Marta. Adora de todo o seu coração. Isso, filho. Me submergir. Ele te toma pelas mãos. Me traz à tona. Respira. 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 E me faz andar sobre as águas. Declare o que ele é para você. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
crescendo na adoração. Deixa fluir. Flua na presença dele. É aí que ele te quer. É aí que ele te quer. Senhor Jesus, aqui eu me sinto muito bem. Isso vai. Mais forte. Mais forte. As águas, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção. Sua mão no seu coração e diz para ele: Senhor Jesus, nessa manhã eu quero e vou te servir com as mãos de Marta, fazendo o meu melhor, mas com o coração de Maria, como um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus. Amém. Olha para mim. Preciso falar algo para você. E isso que eu vou falar é da parte de Deus e é muito sério. Eu sei que nós temos muitas pessoas para salvar. E olha o que eu vou lhe dizer. Pessoas da nossa própria casa, que às vezes até vem aqui, mas é inconstante, não tem compromisso, fica e vive de altos e baixos. Mas vou te contar uma ilustração. A maioria das pessoas que morrem por afogamento é porque elas tentam salvar outras. E a que está morrendo afogada agarra elas e leva para o fundo. Tem pessoas aqui que estão sendo agarradas e levadas para o fundo. O Senhor manda te dizer: salva primeiro a ti e depois a tua casa. Paulo recomendou para Timóteo: conserva-te fiel ao Senhor, para depois salvar os teus ouvintes. Então a palavra para você é: te fortalece. Senta para ouvir. Seja ministrado. Seja ministrado. E na hora certa, como Maria, Deus vai te levantar. E o que você vai fazer vai ser pelo Espírito. Não falando no ouvido do teu marido, não brigando com a tua mulher, não, mas no poder do Espírito Santo. E assim com os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos. Só não desiste, não para e não vai para onde eles estão. Traz eles para onde Deus tem te colocado e te mantido. Amém? Vou orar abençoando a sua vida. Pai, obrigado por esse culto maravilhoso. Leva os meus irmãos na tua paz, e que no poder do teu Espírito Santo, Senhor, eles venham caminhar, Pai, servindo ao Senhor com as mãos de Marta e com o coração de Maria. Usa eles, Senhor, poderosamente, Senhor, no contexto que eles vivem, de trabalho, de escola, de faculdade, de família, de vizinhos, Senhor, e que eles sejam boca do Senhor,
para salvar o maior número de pessoas. Eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diga glória a Deus. Dá um forte aplauso ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Nós vamos terminar esse culto falando para pelo menos 3 pessoas. Eram 3 irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro. Fala aí para pelo menos 3 pessoas. Sirva o Senhor com as mãos de Marta e o coração de Maria. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada de vitória. Aleluia. Sirva o Senhor com as mãos de Marta e o coração de Maria.